nesta hora é o momento da palavra. Fala conosco, meu Pai, como o Senhor já tem falado desde o início, mas agora é o momento onde o Senhor falará conosco por intermédio do teu Filho. Usa os seus lábios como instrumento vivo e nos dê vitória em nome de Jesus. Amém. Queridos, com muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Quero ler o texto, Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Enquanto você encontra, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, por mais uma vez, cooperando com vocês, um lugar que muito contribuiu para a minha volta ao Evangelho. Um lugar que muito contribuiu com a minha volta para o Evangelho. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu estou acompanhado aqui nessa noite, já foi apresentado a minha irmã, diaconisa dessa igreja, meu cunhado, futuro ministro dessa igreja também. Quero agradecer a Deus pela minha recepção na casa da nossa diaconisa Marisa. Que Deus te abençoe e te guarde a cada dia mais. Agradecer a Deus pela vida da Esther, da Milena, que vieram hoje também no culto. Tá vendo as pioneiras aqui, ó? É aqui que Deus quer usar vocês, tá bom? Agradecer a Deus pela vida do ministro Ezequiel também. Queridos, e o Senhor colocou no meu coração para falar algo, mas medita só, não sou muito bom cantando, mas medita só nesse pedacinho de letra assim, ó. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. A confirmação de tudo do culto, ó. Pode estender suas mãos para os céus. Varão de mistério, eu sinto Deus aqui. Faz o impossível se tornar possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Quem precisa da ajuda dele, diga glórias a Deus. Mateus capítulo 15, verso 21 e verso 22. A minha tradução é um pouco diferente, estou aprendendo ainda para a glória de Deus. E diz assim: Yeshua saiu daquele lugar e se retirou para a região de Tizó e Sidom. Uma mulher de Canaã que morava ali veio a ele gritando: Senhor, tenha misericórdia de mim, filho de David. Minha filha é mantida sob poder de demônios e está sofrendo muito. Queridos, quero lhes falar sobre os segredos da perseverança. Podeis tornar aos vossos assentos. Coloque a sua Bíblia aberta, porque você vai precisar em cima do seu colo. Eu quero te pedir isso. Quem pode aplaudir a Deus nessa noite? Queridos, serei sucinto, mas a essa altura, Jesus, ele está confirmando o que foi profetizado pelos profetas da antiguidade. Quando nós observamos os fatos, nós encontraremos rejeição em casa. O ministério de Jesus, ele começa com muita rejeição. Muitas pessoas expõem um Jesus de olhos azuis. Muitas pessoas expõem um Jesus com os seus cabelos lisos, com os seus cabelos bonitos.
Mas, queridos, ninguém vos engane. O ministério de Jesus, se Jesus fosse daquela maneira, seria muito fácil alguém o seguir. E o ministério dele, quando começa a acontecer, a primeira coisa que ele encontra, fala comigo assim, rejeição em casa. Quando ele vem com uma nova proposta, que era expor o seu evangelho, o evangelho da graça, que mudaria a história de muitas pessoas. Queridos, o plano de Deus em Nazaré, a primeira coisa que ele enfrenta, fala comigo assim, oposição. E a primeira tratativa de Deus, eu quero que você entenda algo que sempre acontece, é algo que nós não esperamos, mas sempre vai existir na vida de alguém, que Deus tem uma grande obra a realizar na vida dele. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim, sempre existiu um grupo de pessoas especializadas em se opor a quem é projeto de Deus. Queridos, entendam o porquê que tu muitas vezes encontra oposição, é porque tu é projeto de Deus, e quem tem projeto de Deus, quem é projeto de Deus, enfrenta oposição. Mas uma coisa eu te digo, a oposição não para quem é projeto. E Jesus começa, após ser rejeitado em casa pelos seus. Quando nós analisamos a Bíblia, vamos perceber que o povo quis apedrejá-lo e precipitá-lo de uma certa altura. Ele começa a percorrer os confins de uma região chamada Judeia e os confins de uma região chamada Galileia. Queridos, e as pessoas dessas regiões começam a aceitar essa nova proposta, a segunda tratativa de Deus para essa noite. Diga para essa pessoa ao seu lado, tem vez que as pessoas de fora nos aceitam mais do que quem está do lado de dentro. Tem vezes que nós aceitamos em nossa vida mais aceitação. Tem vezes que as pessoas que estão do lado de fora vão acreditar mais nos nossos sonhos e projetos do que quem está dentro de casa. Mas a tratativa de Deus, ela continua a acontecer. Queridos, Jesus tinha tudo para se fechar, Jesus tinha tudo para rasgar o projeto, mas cada lugar que ele chegava, nas entrelinhas, eu consigo imaginar Deus se apresentando para ele, dizendo assim, tu pode até se deparar com alguém que não acredita em você. Eu vou profetizar nessa noite, se tu quiser receber, tu recebe, enquanto muitos te despreza, Deus, ele acredita em você. Jesus é rejeitado em Nazaré, mas quando ele é batizado nas regiões do Jordão, observem que assim que ele é submergido na água, a voz de Deus brada dos altos céus, é meu filho amado. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga, quando alguém te desprezar, fica triste não. Tem um que acredita em você. Se tu é feliz por isso, glorifica a Deus nessa noite. As pessoas de fora acreditaram tanto na nova proposta que é o Evangelho, que se deslocavam de lugares distantes para ir ter com ele a confirmação. Queridos, o lugar que tem Jesus, não importa a distância, se tem Jesus tem milagre, se tem Jesus tem sinal, mas é necessário andar ligado. Se tu entrou com ligação aqui, pode crer que o milagre, Deus ele já está concedendo para a tua vida. E quando ele chega numa região, uma região chamada Cafarnaum, ele é deixado de lado por todos os que foram alimentados com eles, foram alimentados por ele através de um milagre que ele operou. Quando nós analisamos, nós vamos encontrar a multiplicação dos pães, e Jesus automaticamente ele desloca para Cafarnaum. Queridos, mas aquela mesma multidão que foi alimentada por Jesus, que teve a sua necessidade física mudada e até alcançada por Jesus, começa a virar as costas. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga, não vira as costas para Jesus não.
Quando o ensino começar a apertar, é sinal que Ele te ama. Quando o ensino começa a ficar um pouco mais firme, é porque Ele te ama, é porque Ele quer conduzir você a essa nova história. Uma multidão acostumada em ser alimentada somente com culto de libertação. Uma multidão acostumada, estou falando no nosso dia para tu entender. Uma multidão acostumada somente em vir aqui no culto de quinta-feira. Queridos, Deus tem profundidade maior. E era essa profundidade que o povo não entendeu. E mais uma vez, deixado de lado, Ele preservou um sentimento de expor o projeto. Diga para essa pessoa ao teu lado: a perseverança, ela te livra dos que se aproximam de você só porque você tem algo a oferecer. Enquanto Jesus estava multiplicando o pão, enquanto Jesus estava multiplicando o peixe, tinha multidão querendo, mas quando Jesus começa a anunciar o evangelho do reino, o sacrifício dele, as pessoas viram as costas. Queridos, Jesus tem mais, no céu tem mais. Queira a profundidade que Deus quer levar a cada um de vocês. A perseverança, ela começa a aproximar pessoas que reconhecem quem Jesus é e o que Ele representava. Observem, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 14, o verso 33. Vocês vão ler no 3, todo mundo, numa leitura. Todo mundo aqui sabe ler, sim ou não? Todo mundo vai ler no 3, vamos lá, Mateus 14, 33, 1, 2, 3. As pessoas começaram a reconhecer o que Jesus era e quem Ele representava. Um novo ponto de história, uma história inicial estava prestes a ser escrita, e foram isso que eles começaram a reconhecer em Jesus. E Jesus atravessa para o outro lado com um grupo de pessoas que acreditaram nele, nas entrelinhas da história. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga: se depender de mim, você não vai parar. Enquanto uma multidão virou as costas para Jesus, um grupo de pessoas acreditou na vida do homem. Assim, tem muita pessoa que deixa de lado, tem muita pessoa que abandona, mas Jesus é o amigo certo de todas as horas, e é Ele que vai te ajudar nos momentos mais difíceis que você enfrentar. E eu vim em Duque de Caxias nesse ano com uma mensagem anti-aborto. Pregador, como assim, mensagem anti-aborto? Vou profetizar na tua vida. Se tu pensou que ia rasgar o projeto que tu traçou no final de 2025, o diabo que vai ficar enganado. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga: se depender de mim, você não vai rasgar aquele projeto. Você acha que Deus não te viu quando chorando você falou com Deus: Deus, eis aqui meu projeto, Deus, eis aqui meu sonho, eu sinto Deus aqui. Você acha mesmo que Deus não te viu? Ele te viu, e a prova disso me trouxe de fora para dizer: Deus ainda realiza projeto. É noite de Deus. Ele te trouxe aqui para renovar a tua esperança. Quantas pessoas frustradas. Queridos, a primeira pregação da congregação, eu sou pastor de igreja pela misericórdia, e a primeira pregação eu disse aos nossos irmãos, aos visitantes: queridos, um momento em que o gigante chamado frustração, ele se apresenta na vida de homens e mulheres, é quando o homem acorda, é quando o homem vai dormir, é quando vira o ano, e é quando ele entra na igreja, porque esses momentos são momentos em que o pensamento vem assim, ó: a partir de agora vai ser tudo diferente. Mas o gigante da frustração levanta e começa a esfregar na face das pessoas: tu achou mesmo que ia ser diferente? Jesus te trouxe para dizer: se tu crer, verás a glória de Deus na tua vida.
Ô Jesus, segura a hora, por gentileza. Quando eu estava no processo de libertação, eu fui no culto uma vez. Observem como que Deus ele trabalha. Eu fui no culto uma vez, o instrumento de Deus começa a ser usado para falar comigo dessa maneira: vou eu passar revista nas tuas amizades, quem te influencia a fazer aquilo que é errado, eu vou começar a tirar e vou começar a acrescentar pessoa que te influencia a dar sequência na obra que está parada, que está estagnada. Cresci no berço evangélico, infelizmente me afastei, mas olha só como que é bom estar estamos com pessoas que acreditam no nosso ministério. Mateus 14:35, vocês vão ler com a voz do rádio. Quem está com a Bíblia aberta, diga glórias a Deus. Quem gosta de Bíblia, diga glória a Deus. Estou muito triste que eu não vou ficar aqui até amanhã para o estudo. Na hora que o pastor anunciou ali, eu falei, meu Deus. Mas vamos lá, 1, 2, 3, verso 35. Quando alguém se aproxima de nós, reconhecermos quem nós somos e quem nós representamos, começa a acreditar em nossos projetos, queridos. Eu perdi muito tempo da minha vida rodeado de pessoas, era pessoa daqui, era pessoa dali. Amados, e enquanto isso acontecia, eu adquiri 2 perfis. Eu não gostava de culto de círculo de oração, não ia, nunca frequentei antigamente. E enquanto eu estava rodeado de pessoas, 2 perfis faziam parte da minha vida. Diga assim: iludido e frustrado. Pessoas me rodeavam o tempo todo, porque eu tinha algo para oferecer, mas quando o recurso acabou, quando eu já não tinha mais nada para oferecer, cadê todo mundo? Diga para essa pessoa ao teu lado, me ajuda a pregar, diga: sai da ilusão. Enquanto tu tentar comprar confiança, respeito e amizade, tu vai se frustrar, porque esses recursos que você tem, infelizmente eles acabam, e quando tu acaba, tu se vê no fundo do poço. Quem gosta de Bíblia já começou a lembrar de Lucas capítulo 15, o filho tinha tudo dentro de casa, mas saiu de casa, e quando o recurso dele acabou, cadê todo mundo? O problema de buscar pela porta de escape em lugares vazios é que muitas vezes as pessoas são submetidas a fazer coisas ruins para ela, tanto no presente quanto no futuro, e os pensamentos são: se eu não colocar essa roupa, eu não vou chamar a atenção de ninguém. Eu vou falar, eu tô me sentindo em casa, eu posso falar, eu me sinto em casa aqui. Estou me sentindo na congregação do Joque aqui. É um pensamento: se eu não beber igual eles, ninguém vai me aceitar nesse grupo. Querido, sai dessa ilusão. Tudo isso acaba enquanto acorda pela manhã. A ilusão, os problemas anteriores só aumentam, e tudo é lançado na face do homem. É com propriedade de causa que eu vos falo isso. Quantas vezes, querendo buscar solução, a sensação de estar completa em coisas vazias, e olha que Deus não permitiu que eu fizesse muita coisa. Eu sei o que eu passei quando os meus recursos acabaram. Querido, se achegou a Jesus alguém nessa mesma condição, vou correr por causa da hora, a hora não me espera. Jesus, me ajuda, por gentileza. Mateus capítulo 14, o verso 36, queridos, Lucas, ele diz que certa mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela gastou tudo com os médicos. Diga para essa pessoa ao teu lado assim: ilusão. Ninguém podia e ninguém pôde curá-la. Diga para essa pessoa ao teu lado: frustração. Mas esses 2 perfis acabaram simplesmente com um toque. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga: sabe quando tudo isso vai acabar? No dia que tu tocar na orla das vestes de Jesus.
A perseverança, ela te faz tocar naquele que cessa a sua frustração. E enquanto você toca nele, ele te cura. Enquanto você toca nele, ele salva a tua família. Pregador, como que você fala assim pra mim? Eu fui curado quando toquei. O relacionamento com a minha família que estava degradado, Deus restituiu. Queridos, observem, quem toca em Deus nunca vai ficar da mesma maneira. Quem toca em Deus volta diferente. Toca nele nessa noite. A perseverança de Jesus, ela tornou-se tão contagiante que pessoas de diversos lugares começavam a ouvir falar da sua fama. Porém, a primeira coisa que alguém precisa ver quando ouve falar de Jesus, alguém começa a ouvir que Jesus faz, que Jesus realiza, a primeira coisa que essa pessoa ela começa a buscar é uma prova real, sim ou não? Diga para essa pessoa ao teu lado, só para tu ter certeza de que Deus ele faz. Olha eu aqui. Quantos impossíveis tem aí? Quantos impossíveis tinha aí? Quantas histórias que às vezes alguém dizia assim, não tem jeito para esse, não tem jeito para essa. Minha mãe ouviu isso muitas vezes, e minha mãe era pioneira de oração. Minha mãe derramava em oração, e o adversário, o diabo, o adversário das nossas almas, tentava esfregar na face dela: tu é pioneira, mas cadê teu filho? Tá longe, aprendeu, tu criou ele, assentava ele na cama, ensinou a louvar, ensinou os corinhos, ensinou a bater palma, mas cadê teu filho? Para vergonha do diabo. E só para tu ter certeza, Deus ele me levantou, me colocou em cima do altar. Quando tu pensar que Deus não faz, eu tô aqui para te dizer, se tu crê, Deus ele faz. Do seu lado tem pessoas que o diagnóstico dizia: acabou a vida. A hereditariedade da família dizia: é mais um que vai dar errado. Queridos, mas João ele escreve: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quando Jesus entra na história de alguém, a história é transformada. Ele não trabalha com mudança, porque mudança é superficial. Ele vai lá na raiz, lá na origem, e faz algo novo acontecer. Enquanto a probabilidade era erro, enquanto o que predominava era a impossibilidade, a graça dizia assim: eu vou curar, eu vou transformar, eu vou reescrever história. Diga para essa pessoa ao teu lado, se tu tem motivo para adorar esse Deus, levanta a sua mão e adora. Se tu era uma improbabilidade, mas Deus te trouxe aqui nessa noite e tem motivo, adora a Deus aí. Jesus faz. Mateus 15, 21 e 22. Observem que essa mulher, ela saiu da Síria em busca de uma nova história. Queridos, da capital da Síria até Tiro e Sidom são mais de 100 quilômetros. As viagens naquela época, elas aconteciam de barco, acontecia de cavalo, acontecia a pé, e sem parar. Isso são mais de 36 horas de viagem. Mas as migrações naquela ocasião, os recursos limitados da época, essas migrações elas duravam meses. Mas uma mulher saiu de casa com uma esperança. Diga comigo assim: saiu com propósito. Olha o que a época dizia. Olha o que a época ensinava para as pessoas: quanto mais longe de Jerusalém alguém mora, essa pessoa é menos digna de receber milagre. Eu vou falar claramente, vou sintetizar para vocês entenderem. Quanto mais fora da igreja a pessoa está, menos digna de ter a sua história reescrita ela é, queridos. Mas quando a graça chega, ela mostra algo diferente. A graça traz pessoa de longe. Eu viajei
373 quilômetros para chegar aqui. Vim aqui com propósito, queridos, e cumpriu na minha vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu vou falar claramente, enquanto eu vim com a farinha, Deus ele veio com o fubá pronto. Se tu se deslocar com fé e crendo, tu vai sair de posse de milagre. A situação apertava para ela cada momento mais, porque além de morar longe de Jerusalém, ela era cananeia. Ela não seria aceita pelos judeus. Mas quando nós observamos, Jesus desloca de um lugar, mas olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim: Jesus foi lá por causa dela. Jesus, se você perceber o que acontece nas entrelinhas, queridos, percebam que Jesus, ele encurta a viagem daquela mulher. Olha para essa pessoa ao teu lado e fala assim: Deus é o mais interessado em te abençoar do que você imagina. Mas sabe quem impede a bênção de Deus de chegar na vida de alguém? Ninguém vos engane, o diabo não tem poder para isso. Era se ela olhasse para a circunstância: moro longe de Jerusalém e sou cananeio, os judeus não vão me aceitar. O maior impedimento para milagre acontecer na vida do homem é ele mesmo. O diabo não impede, e enquanto o homem se colocar na posição de impedimento, o milagre não acontece. Sai da posição do impedimento para tu ver se Deus não transforma o cenário que tu está passando de tristeza em um cenário novo, onde tu vai poder cantar cânticos de ação de graça. Ela saiu de casa com um propósito, correu atrás de Jesus com um propósito, mas a perseverança te molda. Ela tinha um propósito, correu, gritou, mas olha o que acontece no verso 23, vocês vão ler com a voz do rádio: 1, 2, 3. Quem está comigo, diga amém. O verso 23, com a voz do rádio: 1, 2, 3. Observem que a perseverança ela molda as pessoas, queridos, e era necessário essa mulher que deslocou de longe aprender a lidar com algumas coisas. A primeira, diga comigo assim: o silêncio de Deus. E a segunda coisa, fala comigo assim: lidar com pessoas que não entendiam o motivo dela. Lidar com pessoas que ao invés de ajudá-la, criticavam a forma dela agir. Ela estava desesperada, não aguentava mais ver a sua filha oprimida. E começa a acontecer a quebra de alguns paradigmas aqui. Vou correr por causa da hora. O silêncio de Deus não significa que Ele te despreza e que Ele te rejeita, porque nas entrelinhas eu consigo imaginar Jesus dizendo: mulher, sabe quando eu já te vi? Mulher, sabe quando que eu já te ouvi? Desde o momento que você se deslocou da sua casa para vir em Jerusalém, a partir desse momento eu já te vi, já te ouvia. Se tu saiu da sua casa com propósito, Deus não te recepcionou aqui, não esperou você chegar aqui para te ouvir e te ver, Ele já te viu. Diga para essa pessoa: o silêncio de Deus é para despertar sua perseverança. Quando tu orar, eu vou sintetizar e vou falar simples. Quando tu orar, e a resposta não chegar, sabe o que tu vai ter que fazer? Diga para essa pessoa: ora mais. Não para não, a resposta vai vir no tempo de Deus. A perseverança deu firmeza a ela mediante as críticas.
A primeira coisa que ela assentou no coração, quando começa a ouvir as críticas, ela começou a assentar no coração assim, ó: eu tenho um propósito, e não é porque você não me entende e me critica que eu vou parar. Pega na mão desse crente do seu lado, pega na mão desse crente do seu lado e diga para essa pessoa assim: no dia que você vê alguém desesperado por causa de um familiar, critica ele não, critica ela não, ajunta, faz oração, faz propósito, faz consagração, faz visita, faz culto no lar. Isso é o mistério da igreja primitiva. Ajunta, porque a união dos crentes fazia a diferença. A perseverança aperfeiçoou a fé daquela mulher. Jesus, nas entrelinhas, se apresenta para ela e diga: mulher, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E no verso 25 ela faz uma declamação e ela diz: eu sei que o Senhor pode restaurar Israel, eu sei que o Senhor veio para resgatar, trazer a essência dentro do povo de Israel, mas eu também sei que o Senhor pode restaurar minha vida, pode restaurar os meus. A perseverança, ela dá firmeza dentro de nós. E Jesus diz para ela: não é certo eu tirar dos filhos e jogar os cachorrinhos. Exemplo de fé aperfeiçoada a partir de hoje. Quando o momento estiver crítico na tua vida, tu lembra dessa mulher. Exemplo de fé aperfeiçoada. Lê o verso 27. Verso 27. Exemplo de fé aperfeiçoada. Ela pensou: vou trazer claramente. Não é porque ela veio no primeiro culto de círculo de oração, não é porque ela veio no primeiro culto da campanha de libertação, não é porque fez uma campanha de libertação e não recebeu o milagre que ela parou. Ela falou assim: eu vou continuar cavando, porque quanto mais eu cavo, mais a esperança arde no meu coração. Que esperança, pregador? A esperança de brotar água. Porque quanto o homem cava, quem faz brotar água é ele. Diga para essa pessoa ao teu lado: não para de cavar não. Observe que a filha dela não estava lá junto. Vai ter coisa que é você que vai ter que fazer para alguém ser restaurado. Eu posso falar assim ou não? Posso falar? Quando a graça, quando o evangelho de Deus balança uma cidade chamada Corinto, queridos, observem que no capítulo de uma carta, Paulo ele começa a orientar as pessoas que estavam aceitando, que estavam se tornando fiéis no evangelho, mas que estavam cometendo um erro. E a partir de hoje eu quero orientar vocês a não cometer mais esse erro. Que erro era esse? As pessoas aceitavam Jesus, mas o cônjuge não, o filho não, e ela simplesmente estava falando assim: eu vou colocar na mão dele e a partir de hoje dá só com ele para lá e ele vai buscar por ele e eu continuo a minha vida. Querido, não faça isso. Porque se você desistir de alguém da sua parentela, quem é que vai acreditar? Eu estou aqui para que você saiba que você é a ponte, você é o acesso para que Deus ele venha salvar a tua família. Queridos, Paulo começa a orientar assim, ó: não separa não, não joga essa pessoa de lado não, continua acreditando. Se você perceber, ele diz: santifica você tua casa, porque através da casa santificada é que essa pessoa vai se tornar uma pessoa constrangida pelo Espírito de Deus, e ela vai começar a falar assim, ó: olha só, minha mãe é diferente, o meu pai é diferente, eu tenho que ser diferente. Mas sabe como que tudo fica sério? Quando a adoração dentro da igreja transforma em gritaria dentro de casa. Paulo estava orientando os irmãos: desperta dentro de vocês o espírito de pacificador. Porque quem mais estava aumentando o abismo das pessoas que não eram alcançadas pelo evangelho a se aproximarem de Jesus eram os próprios crentes.
Uma moça sentou do meu lado no ônibus um dia, tinha muito tempo que ela não ia na congregação do Joque. Eu lembrei do nome dela, eu falei o nome dela e ela disse assim: vocês não esquecem mesmo? Eu digo: não, filha, não esquecemos. E ela começou a falar comigo um problema que ela enfrentava dentro de casa. Eu falei com ela: sabe qual é uma das coisas que o Espírito de Deus nos ensina? É termos autocontrole o suficiente para não dar sequência à discussão, autocontrole suficiente para cessar conflito, para não explodir. Porque, queridos, o que acontece quando uma pessoa explode? Ela se fere e ela fere quem está do lado dela. Se fere porque fala algo que se arrepende, uma dor muito grande, o arrependimento, sim ou não? E aumenta o abismo a cada dia mais. Seja crente pacificador. Quem está dentro da sua casa, não é porque não está aqui, não é porque não busca a Deus ainda, que tu pode falar assim, tu pode abrir mão. Não, queridos, continua santificando a tua casa, uma ótima conduta, porque uma hora ou outra Deus, Ele vai restaurar essa pessoa. Percebam a convicção na proposta. Jesus segura a hora. Os cachorrinhos comem da migalha quando elas caem na mesa dos seus donos. Queridos, migalhas são coisas mínimas da alimentação, sim ou não? Olha só a convicção na resposta dela. Nas entrelinhas ela disse assim: Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando para restaurar as famílias de Israel. Eu vim aqui, eu vim de longe, e eu creio que é só com uma palavra o Senhor pode transformar. Só com uma palavra, é algo mínimo, é uma palavra que Deus disser, Ele restaura lá. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga: você vai desistir mesmo? Olha o verso 28, no 3, 1, 2, 3, o verso 28, vai, 1, 2, 3. Esse era o verso 28, verso 28. A perseverança, ela vai começar a te fazer ouvir. A perseverança vai começar a te fazer ver. A perseverança vai começar a fazer com que você possa viver a restauração que tu busca, a restauração da sua dignidade, a restauração do seu caráter, da sua índole e a restauração da sua família. A perseverança te faz viver tudo isso. Entenda a necessidade e o impacto da restauração. A perseverança dessa mulher pela sua família, pela sua filha, foi gatilho para que outras famílias, foi gatilho para que o evangelho, para que a graça alcançasse novas e novas famílias. Queridos, e um novo testamento estava prestes a ser confirmado, que passaria a ser válido quando houvesse morte, e Jesus se submete à vergonha, se submete ao açoite, se submete à cruz. Mas o ápice da dor, em Lucas 23, 39, um dos ladrões olha para Jesus e diz assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. A perseverança de Cristo começou a contagiar pessoas e ensinar elas a ter perseverança também. Mas olha o ápice da perseverança de Cristo Jesus, suportou tudo isso, flagelação. A primeira mensagem que eu trouxe no Jockey Club esse ano foi a mensagem da cruz. Fomos transportados ao Gólgota e tinha pessoa que não entendia o que a cruz significava. Hoje tu vai começar a entender também. A cruz representa o ponto da nova história para a tua vida e para a tua família, porque foi através da cruz que você está aqui. É pela cruz que tu foi salvo, que a tua família é salva. A mensagem da cruz é mensagem de perseverança, e tem que desenvolver em você uma coisa chamada perseverança. Nas entrelinhas, eu sinto Deus aqui.
Quando Jesus escuta isso, imagina há 2000 anos atrás, Ele olhando para cada um de vocês, cada um de nós, que entraríamos por essas portas, num culto de círculo de oração, apresentando alguém que precisa ser alcançado, orando por alguém que precisa ser alcançado. Sabe o que Ele fala? Eu já cheguei até aqui, e não vou desistir, vou profetizar, porque no ano de 2026, eu vou reescrever a história de alguém, eu vou reescrever, eu vou restaurar a família de alguém. Não sei porque tu não levantou a mão e não começou a adorar. Vou profetizar de novo até tu entender. No ano de 2026, ele já tinha uma família para restaurar, e esta família é a sua. Eles entenderam que a cruz não é amuleto, a cruz não protege ninguém. Quem protege é Jesus. Diga para essa pessoa ao teu lado: quem protege é Jesus. A cruz é o símbolo que confirma o destino final da sua família. Jesus disse assim: se depender de mim, o destino final da sua família é céu e a salvação. Pega na mão dessa pessoa ao teu lado e diga para essa pessoa assim: Jesus já falou, mas e se a partir de hoje, se depender de você, qual é o destino final da sua família? Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Ô Jesus, passei muito da hora. Você quer mais uma prova de que a sua família está incluída nesse Novo Testamento? Depois vocês abrem a Bíblia de vocês, não vou fazer a leitura aqui agora, para não tomar mais tempo. Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 22. Uma prova de que a sua família faz parte desse Novo Testamento. Diga para essa pessoa ao teu lado: a graça restaura, a graça dá esperança, a graça tem salvação para a sua família. E nesse momento eu quero convidar aqui você que veio buscar, mas não buscar simplesmente por você. Aquela mulher viajou mais de 100 quilômetros e ela tomou posse daquilo que ela foi buscar. A situação, a circunstância não parou o projeto, não parou o propósito dela de viver algo novo. E eu quero convidar você aqui na frente, que veio buscar por alguém, que tem alguém na sua casa que precisa do milagre de Deus. Medita na letra do hino. Palavras afiadas vieram como flechas no seu coração. Eu imagino o mal que tudo isso te fez. Talvez você pensou que estava só, que Deus te abandonou. Mas eu quero que você cante com autoridade o que eu vou dizer. Vou ver o meu milagre. Meu Deus é poderoso pra fazer. Vou crer no meu milagre. Eu não desisto, vai acontecer. Podem até se passar dias, meses, anos. No tempo de Deus irá chegar. Até lá você vai esperar. Vou ver o meu milagre. Meu Deus é poderoso pra fazer. Vou crer no
flechas no seu coração. Eu imagino o mal que tudo isso te fez. Talvez você pensou que estava só, que Deus te abandonou. Mas eu quero que você cante com autoridade o que eu vou dizer. Eu vou ver o meu milagre. Meu Deus é poderoso pra fazer. Vou crer no meu milagre. Eu não desisto, vai acontecer. Podem até se passar dias, meses e anos. No tempo de Deus irá chegar. Até lá você vai esperar. Você que precisa só de uma palavra. É só os nossos irmãos que estão aqui. Eu posso orar, eu posso orar. Não tem ninguém mais precisando de uma só palavra. Posso fazer oração. Eu não vim com uma palavra de caráter emocionalista, não. Eu vim com uma palavra de caráter estimulativo, para tu entender que o milagre Deus concede. O que você veio buscar Deus pode fazer, mas é que se não acontecer hoje, se não acontecer amanhã, não significa que tu tem que parar. Tu tem que continuar cavando, tem que continuar buscando, porque no tempo de Deus, Ele é especialista em fazer acontecer. Mão sobre o coração, bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, mas eu creio no milagre de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui. Ó Pai, que o Senhor possa visitá-los do alto da cabeça à planta dos pés. Ó Deus, e os que precisam ser alcançados, se é eles mesmos que estão em busca, ó Deus, que o Senhor possa realizar. Eu repreendo agora todo impedimento, toda barreira, toda muralha. Ó Deus, confirma algo novo, confirma algo diferenciado. Ó Deus, é no nome de Jesus, juntamente com a igreja, todo mal, em nome de Jesus, sim. Ó Deus, como ministro do Evangelho, eu confirmo, ó Pai querido, e abençoa cada um, em nome de Jesus. Pega na mão de cada um que está do seu lado aí, pega na mão e diz assim: se eu perceber que tu pensou em desistir só porque não aconteceu no tempo que você queria, se você parar de vir no culto, eu vou lá na sua casa te buscar, para te dizer que tu não pode parar, que é na marcha que Deus confirma milagre, que é na marcha que Deus, Ele traz o impossível à tona. Aplaude a Deus, eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia, palavra profética ao nosso coração. E nós vamos sair daqui de posse desta palavra. Aleluia. Saia daqui de cabeça erguida, porque o que você veio buscar, você vai levar para sua casa. Pai, nesse momento nós agradecemos ao Senhor por mais um círculo de oração. E nesse momento,